Bom, gente, então finalmente veio aí a última imersão de projetos, que é sobre o nosso serviço de análise comercial. Então, antes de qualquer coisa, é importante a gente entender o que é uma análise comercial, né? É o nosso serviço que busca pensar em estratégias que vão deixar o produto mais competitivo no mercado que o cliente escolheu exportar. Então, nesse caso aqui, diferente do estudo de mercado, o cliente já chega para a gente com um país em mente. E aí, o nosso objetivo é pensar na melhor forma de inserir esse produto nesse mercado que já tem vários outros competidores, né? Então, o projeto ele é dividido em 3 etapas. Primeiro, a gente faz uma análise cultural. Depois, a gente pensa na tendência dos consumidores. E, por fim, a gente faz uma inteligência comercial. E eu vou explicar melhor tudo isso. Quando a gente está falando de análise cultural, a gente vai parar para pensar sobre aquele país em específico, como é culturalmente, mas a gente também pensa em outras questões, tipo o clima, sabe? Porque isso também interfere em vários nichos. Então, a gente vai pensar em algumas abordagens que esse cliente vai poder adotar para agregar valor a esse produto e aumentar a visibilidade e gerar um diferencial, já que ele tem vários outros competidores que estão no mercado há mais tempo. E também para minimizar possíveis dificuldades que ele pode ter, levando em consideração todas as questões culturais. E aí eu trouxe aqui um caso da Coca-Cola, que fica bem evidente como é importante a gente pensar nas questões culturais com cuidado, né? Em 2018, a Coca-Cola ela tentou fazer uma ação de marketing na Nova Zelândia, que era basicamente escrever Kiara Ora Mate nas. Tipo assim, nas geladeiras de Coca-Cola, esqueci a palavra, nas máquinas, sei lá, enfim. Kiara Ora eu não sei pronunciar, mas é na língua dos povos originários de lá. E mate do inglês, né? Tipo, parceiro. Só que eles não se ligaram que mate existe na língua dos povos originários e significa morte. Então, Kiara Ora era bem-vindo, mate, sei lá como é que se fala isso na língua dos povos originários, morte. E aí, para quem estava lendo lá na Nova Zelândia, lia nas máquinas de Coca-Cola, escrito bem-vindo à morte. Então, para os cidadãos de lá, ficou parecendo que quem consumia Coca-Cola estava dando boas-vindas à morte. E aí, então, essa ação de marketing deu 100% errado. Isso ainda veio no momento que estava tendo uma discussão para diminuir o consumo de refrigerantes, porque uma grande parcela da população estava com obesidade. Então, eu não cheguei a pesquisar se a Coca-Cola conseguiu, tipo, se reestruturar depois disso, como ficou a imagem dela, quais foram as estratégias que ela usou. Mas, tipo, esse é um ótimo caso do porquê questões culturais, elas são tão importantes serem levadas em consideração quando a gente está tentando fazer alguma coisa num país que não é o de origem daquela marca, né? Quando a gente está falando, então, do segundo tópico, que são as tendências dos consumidores, a gente vai pensar quem é o público-alvo naquele país. Porque aqui no Brasil pode ser um, mas no outro país pode ser outro. Então, a gente vai entender qual é a faixa etária, que é o foco, qual é o gênero, quais são as localidades que eles estão, em maioria, se é alguma cidade em específico ou alguma região daquele país, e o que vai influenciar na decisão de compra. Quando a gente está falando do marketing, no geral, tem uma sigla, que é AIDA, que o primeiro A significa atenção. Então, a gente vai pensar como atrair a atenção das pessoas no geral. I é interesse. Então, o que vai gerar interesse daquelas pessoas para saberem mais sobre o produto. D, desejo. Não adianta ter só interesse em entender melhor o produto. A gente precisa criar esse desejo de ter ele. E o último A é ação. Então, ter ação de compra. Então, a gente vai mapear o comportamento dessa população e as suas tendências no geral, para poder entender o que vai gerar atenção, o que vai criar interesse, o que vai estimular esse desejo, para finalmente conseguir com que as pessoas comprem o produto do nosso cliente. Então, a gente vai fazer finalmente uma inteligência comercial, que é pensar nessas estratégias, levando em consideração tanto as questões culturais, como as questões comportamentais do nosso público-alvo e do país em questão. E aí, assim, a gente vai aumentar resultados positivos, fazendo uma análise também de concorrentes, das oportunidades e dos indicadores. E aqui super cabe fazer uma análise SWOT, né? Então, pensar nas forças, fraquezas, enfim. E quando a gente está falando dos indicadores, é aquela máxima da administração que eu comentei na imersão que a Gabi deu, né? Na administração, a gente tem sempre, eu só administro o que eu controlo e eu só controlo o que eu quantifico. Então, a gente vai pensar em formas de conseguir quantificar
essas estratégias que a gente está pensando para o cliente depois conseguir pensar, analisar se esses resultados estão sendo positivos, negativos, onde ele precisa melhorar mais. E a gente tenta passar isso tudo com detalhes para ele conseguir fazer isso sozinho, porque a gente é uma consultoria. Então, a gente só vai entregar esse projeto, a gente não vai acompanhar esse processo com eles, como uma assessoria faria. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos de estratégias, né? Quando a gente está falando de moda praia, a gente aqui no Brasil, a gente costuma usar biquínis com biquínis menores e que tipo, deixam uma marquinha bonita. A gente tem esse costume de ficar horas e horas no sol, porque ter uma marquinha do verão é tudo. Mas se uma empresa de moda praia resolve exportar para a Alemanha, por exemplo, provavelmente as pessoas elas não vão se sentir tão confortáveis em usar biquínis do tamanho que as brasileiras usam lá na Alemanha, porque culturalmente isso não é bem aceito. Então, uma estratégia é pensar em novos cortes para os biquínis. Lá eles também não têm essa cultura de ficar horas e horas pegando sol querendo uma marquinha. Então, talvez a gente consiga pensar em cortes mais fashionistas, assim, tipo, que não sejam só na intenção de pegar sol. Talvez a pessoa consiga usar em outros ambientes, para sair de noite, sei lá. E quando a gente tá falando de streetwear também, eu acompanho muito a Mida Stutz, que é do moleque, que era lá do colégio. E ele sempre comenta, assim, como nesse nicho, as marcas que são exemplo, na maioria, são dos Estados Unidos, né? Outro clima, completamente diferente aqui do Brasil. E na maioria das vezes, essas peças de roupa, elas têm tecidos mais pesados, que aqui num país de clima tropical, a gente não conseguiria usar no auge do verão carioca, né? As pessoas iam morrer de calor. Então, tipo, uma estratégia das marcas brasileiras é usar outro tecido. O tecido mais leve, mais fino, que facilite que a pessoa consiga transpirar, que seria uma estratégia que empresas estadunidenses poderiam aplicar aqui no Brasil para conseguir que as pessoas usassem mais seus produtos. Então, agora que a gente entendeu todos esses tópicos, a gente consegue entender o geralzão do que tem no projeto de análise comercial. A gente faz um aprofundamento dessa análise cultural, tendência de consumidores. A gente também faz uma análise bem detalhada do mercado interno para agilizar e facilitar o processo de comercialização. Então, entender onde o público-alvo está localizado, em maioria, por exemplo. Pesquisa sobre certificados e selos necessários, acordos e, enfim, certificados que seriam, tipo, fatores que iriam fazer a pessoa preferir comprar aquele produto do que outro, sabe? Não são necessários, mas seriam um bônus. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o selo Reciclo, e aí, vamos supor, uma pessoa curte muito sustentabilidade, e é algo que está aumentando, é algo que a gente vem falando muito, e aí ela tem 2 produtos que tem o mesmo custo-benefício, mas um tem o selo Eu Reciclo e ela sabe que é aquilo. Para quem não sabe, Eu Reciclo, basicamente, a empresa paga uma mensalidade que vai reciclar a mesma quantidade ou uma parcela de resíduos equivalente à quantidade de embalagens que eles vendem. É por aí. Enfim, então uma pessoa que sabe que é o reciclo, preza por sustentabilidade, tem 2 produtos com o mesmo custo-benefício, ela provavelmente vai preferir um produto que tem o selo reciclo. Então, esse é o tipo de coisa que a gente também adiciona no projeto. Então, a gente também procura saber das feiras internacionais, porque é ótimo para criar networking, e também para gerar os clientes conhecerem, né? Por exemplo, eu sempre que vou na Feira Hype, tipo, eu tô andando, eu vejo várias marcas que eu não conheço, mas se eu olho e vejo alguma coisa que me interessa, eu vou parar naquele stand, vou conversar com a atendente, vou olhar com mais calma, talvez vou até seguir no Instagram depois. Então, assim, além de captar cliente, você acaba melhorando seu networking, que você tá num país que agora você já não tem a mesma base que você tem aqui no Brasil. E, por último, a gente também faz uma prospecção de compradores, fazendo uma análise de possíveis compradores no país importador. E tudo isso a gente faz num prazo de 35 dias úteis, com uma equipe de 5 membros da Argos. A gente aqui na Argos ainda não fez uma análise comercial de fato, a gente só fez naquela tarefa do João na gestão passada. Então, a gente ainda trabalha com o mínimo produto viável, o valor de investimento do cliente é bem menor, e a gente acaba fazendo mais reuniões para ele, dando feedbacks do que a gente pode melhorar. E aqui no final eu botei basicamente para a gente pensar por que é importante conseguir vender para o cliente
um combo assim dos nossos 3 serviços, ou pelo menos 2, porque todos eles conversam entre si para a gente conseguir fazer com que aquela empresa faça uma internacionalização mais eficaz. Então, o estudo de mercado ele vai mostrar qual é o melhor país, a melhor região para aquela empresa exportar. A análise comercial vai falar a melhor forma desse produto se inserir nesse novo mercado, que ele não tem base alguma, e o diagnóstico administrativo basicamente vai minimizar todas as questões burocráticas, que são realmente um pouco chatas, que a gente tem aqui no Brasil, e também pensando no país de destino. Basicamente é isso. Tentei falar rápido, porque já teve também a dinâmicazinha no início, e final de período eu sei que tá todo mundo enrolado. Mas se tiverem alguma dúvida, tanto sobre esse quanto todos os outros serviços da Argos, podem perguntar. É muito importante todo mundo saber, porque alguma hora todo mundo vai fazer algum serviço, né? E principalmente para marketing e negociação é importante para marketing conseguir fazer posts, enfim, usar o Google Ads de forma mais assertiva e negociação conseguir vender mais os nossos serviços e pagar, e a enfim, pagar o nosso churrasco. É isso. Rebeca, pode falar. A Argos nunca cometeria esse erro, marketing. Fiquem tranquilos. Cara, é isso. Tipo, eu acho muito legal quando a gente fala sobre isso, porque fala muito sobre marketing internacional, né? Que é uma área que a gente pode atuar. Então, é legal pensar nesse tipo de coisa. Acho que é isso, gente. Bastante até. É isso, gente. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente pode dar boa noite. Não, não, pode dar boa noite, não, pô. Ah, é. Foi mal, foi mal. Foi mal. Erro meu, erro meu.